De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre saúde auditiva com o Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Leforte, aqui de São Paulo. Doutor, nós já falamos um pouquinho sobre essa situação que é muito comum nessa época do carnaval, as pessoas acabam ouvindo música muito alta, isso pode trazer uma série de consequências. Falamos um pouquinho também de algumas soluções básicas do dia a dia que podem nos ajudar, mas é importante também a gente falar também sobre a condição social do deficiente auditivo no dia de hoje. Ele ainda enfrenta muito preconceito? Sim, e o pior preconceito é o preconceito da própria pessoa. Porque a pessoa acaba se isolando do ambiente, a pessoa não quer usar o aparelho auditivo porque ele expõe a sua deficiência, isso é uma coisa muito ruim, né? Mas existe uma coisa muito curiosa, as pessoas não têm paciência com quem não ouve. Então eu digo sempre, as pessoas têm dó de quem não enxerga, mas têm raiva de quem não ouve. Então, se tem uma pessoa cega, todo mundo vai ajudar a atravessar a rua. Se tem uma pessoa surda, todo mundo briga com ele. Você não está me ouvindo? Que coisa! Né? Então, existe também, obviamente, um preconceito social muito grande envolvido às pessoas que têm perdas auditivas. Doutor, quais são as principais ocorrências que podem levar a uma surdez? Durante a gestação, a mãe tem que tomar muito cuidado, principalmente com viroses como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, outras viroses, que podem gerar, então, a perda auditiva já congênita no bebê. As infecções repetidas nos primeiros 3 anos de vida, a criança, 90% das crianças têm no mínimo uma otite até os 3 anos de vida. Então, nesse período, cuidar bem dessas infecções, procurar um médico. Essas infecções, infelizmente, acontecem, principalmente quando existe uma sinusite, uma rinite, uma gripe muito forte. E procurar, na idade já de adolescente, não utilizar, então, esses equipamentos de MP3 que são os que vão causar a lesão. E na sua vida profissional, o que causa a lesão, em geral, então, é o excesso de ruído. Doutor, as pessoas que frequentam muito a piscina, os nadadores também, eles têm problemas auditivos até por conta desse contato maior com a água? Olha, na verdade, o problema da água é no canal do ouvido. A exposição do líquido no canal do ouvido gera uma inflamação do ouvido externo, mas normalmente não atinge o ouvido nem médio nem interno, portanto não gera lesão auditiva. Ou seja, pode gerar algum tipo de inflamação, mas Sim. não perda auditiva. Muito pouco provável. Doutor, e a famosa cera, né? As mães geralmente ficam em dúvida se devem tirar, não devem tirar. Qual a recomendação? Isso é muito interessante, eu gostaria de mostrar novamente aqui no meu modelo. Vejam bem, a cera é uma proteção que é produzida no terço externo do canal auditivo, ou seja, nessa região onde tem pele. Essa região, que é a parte de dentro, não tem produção de cera. Então, quando se utiliza um cotonete ou se introduz objetos dentro do ouvido, está empurrando a cera para um lugar onde ela não deveria estar. E isso acaba gerando muitas vezes desconforto quando ela toca na membrana do tímpano e aí tampa bastante a audição. Então a recomendação, jamais introduzir nenhum aparelho, nenhum equipamento, nenhum grampo, pente, essas coisas que as pessoas põem dentro do ouvido. Somente fazer a higiene até onde o dedo alcança, porque isso jamais vai levar a um risco de lesão. A melhor higiene, então, seria aquela com a própria toalha de banho? Exatamente, com a própria toalha de banho ou com um papel, a pessoa secar a parte de fora. Agora, doutor, essa cera é produzida para qual função? Qual que é a função dessa cera, na verdade? A cera é uma produção de glândulas sebáceas para a proteção do conduto auditivo, porque o canal do ouvido ele tem fundo cego, que a gente chama, então aquele ambiente lá dentro tem pouca circulação de ar. Então essa pequena circulação de ar gera uma tendência à proliferação de fungos e bactérias,
E a cera é um produto do corpo humano que acaba protegendo esse canal auditivo contra essas infecções. Agora, doutora, o senhor comentou rapidamente a respeito dos aparelhos auditivos, né? Hoje existem muitos modelos, para todos os tipos de bolsos, inclusive. A partir de que momento ele é recomendado? O aparelho auditivo, tecnicamente, é recomendado para qualquer tipo de perda auditiva. Qualquer perda auditiva é passível de protetização, de colocação de prótese ou de aparelho de amplificação sonora individual. A questão que mais comumente nós indicamos o aparelho é quando a pessoa tem um desconforto social pela falta da sua audição. Ou seja, muitas vezes a pessoa se isola do ambiente, não quer participar das conversas com amigos, com a própria família, porque ela não ouve, vai entender tudo errado, todo mundo vai dar risada dela, né? Você fala espada, ela entende escada, então todo mundo ri, né? Então ela fica com vergonha, então ela se isola. E muitas vezes a própria família evita de conversar com a pessoa, porque tem que falar muito alto, tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Então, a partir do instante em que existe um desconforto social, a utilização do aparelho auditivo é fundamental para reinserir essa pessoa no seu ambiente social. E muitas vezes também alguns tipos de perda auditiva, mesmo que não gerem tanto desconforto social, mas a protetização é importante até para não deixar o nervo auditivo atrofiar, vamos dizer assim. Então o aparelho é muito importante. Agora, doutora, antes de nós finalizarmos, seria importante também nós acrescentarmos algumas informações aos nossos internautas. Por exemplo, existem alguns direitos que são específicos dos deficientes auditivos. Quais serão esses? O deficiente auditivo, ele tem direito hoje ao transporte coletivo gratuito. Então, através de um exame de audiometria e de um laudo de um médico otorrinolaringologista, ele pode se dirigir ao órgão público, solicitar então a isenção do pagamento. Obviamente não são todos os tipos de perda auditiva, a lei determina que sejam perdas profundas, que sejam perdas nos 2 ouvidos, mas aquela pessoa que tem uma perda auditiva importante nos 2 ouvidos, certamente ela tem esse benefício social. Hoje nós falamos um pouco mais sobre saúde auditiva com o médico otorrinolaringologista do Hospital Lefort, Dr. Jamal Azan, que esteve aqui conosco e nos tirou uma série de dúvidas a respeito deste assunto. Dr. Jamal, muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.